De novo, deixar a referência do livro que a gente já está utilizando já tem bastante tempo, de Philip Kotler, Marketing 4.0, do tradicional ao digital. Muitos conceitos que eu estou aplicando ao longo do curso, estou utilizando esse livro como base, sem contar de vários artigos e publicações que eu vou encontrando que complementam aí sobre o material que a gente tem. Hoje eu vou citar um pouco sobre os leads e também vou falar principalmente sobre o processo criativo, sobre essa construção. Então, para falar um pouco sobre os leads, eu queria especificar que nada mais é do que os contatos que você possui, são aqueles consumidores que eles vão acabar por se tornar possíveis aí compradores fiéis. É aquelas pessoas que você necessita, que tem interesse no seu produto e que está ali acompanhando o seu serviço. Então, eles são consumidores em potencial. Quando você tem esses leads, você tem uma parte de indicadores. São umas métricas que você precisa. Então, com ele, você vai conseguir chegar num funil de venda, que é o que eles especificam muito quando você vai falar sobre esse mundo dos leads. A matéria completa, para quem quiser dar uma lida depois e acompanhar, está no site da Orgânica Natural Marketing. É uma das matérias aí que eu achei que está mais filtradas a respeito desse conteúdo e de fácil acesso a todos. O que é isso? Na aula passada a gente comentou bastante, seguindo aqui Kotler, sobre os 5A. Então tem aquela parte de percepção, ele vai olhar o que é a sua marca, ele vai sentir atração, vai despertar interesse, vai rolar engajamento, até chegar na compra. Só que aqui nos leads eu preciso ter essa métrica. Então, como que eu meio que forço isso no meu cliente? Como que eu tento trazer ele para mais perto de mim? Então, geralmente eu coloco alguma recompensa. Então, me passa o seu e-mail que eu vou te enviar as nossas promoções. Me passa o seu telefone que eu vou colocar num grupo especial que a gente tem de distribuir aí card, alguma coisa que seja voltado para a empresa. Segue a gente lá no nosso Instagram que a gente tem várias promoções e coisas que só acontecem lá dentro. Então, dentro dessa parte de gerar leads, é muito importante essa métrica para você analisar e gerar engajamento com esse cliente. Por mais que ele não venha a comprar, ele ainda pode influenciar outros a estar comprando, porque ele já vai ter essa boa perspectiva da sua marca, do seu produto. Então, se você vende um produto de limpar chão, um produto novo no mercado, que volta aí essa cerâmica da sua casa, aquele piso que está já encardido, a ficar branco de novo. E você vai demonstrando isso, vai gerando engajamento, vai tirando dúvidas, vai mostrando que o seu produto funciona, que ele é bom. Por mais que essa pessoa, ela nem morar numa casa que tenha cerâmica, ela mora, mas se ela ouvir alguém reclamando, ou chegar em algum local e ela perceber, vai surgir isso de alguma conversa, uma conversa de forma natural. Nossa, eu já vi um produto que deixa esse piso seu branco e tudo mais. Segue lá, você vai ver e tal. Esse tipo de conversa de informação, ela acontece a todo tempo. Até que lá no início do curso, a gente citou que toda interação ela é uma troca de informação. Toda conversa ela é uma troca de informação. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como você está? Como foi sua semana? Como foi o seu dia? O que você fez hoje? Tudo são perguntas, tudo é troca de informação. Então, o mais normal seria que quando você engaja com essa pessoa, ela também vai fazer esse marketing do boca a boca. Então, nada mais é do que nutrir e alimentar esse cliente durante a sua jornada até uma compra. Então você vai trazendo conteúdo, você vai despertando interesse, até que ele fala, eu preciso ter esse material, eu preciso fazer a minha maquiagem com essa pessoa, eu preciso tirar fotos com essa pessoa, eu preciso ter televisão de tal marca. Então tudo isso você vai comprando, né, nutrindo, fica a melhor forma de dizer, essa pessoa até que ela adquira o seu produto. Então ela vai ter esse respeito, essa confiança e vai enxergar essa qualidade. Então você vai guiar essa pessoa mediante o material que você cria. Só que aí é o que a gente já comentou. Não adianta, né? Kotler cita isso muito bem, não adianta você parar na compra. Você tem que ir além. Você tem que fazer uma pesquisa de satisfação, você tem que fazer o saque funcional pós-venda. Porque se você trava na primeira compra, praticamente você teve um cliente e pronto, morreu ali. Quando o cliente ele é satisfeito, ele está satisfeito, ele é bem atendido, ele foi suprido nas suas necessidades, a chance dele falar bem,
de levar isso adiante é muito alto. Ele vai comentar com as pessoas, nossa, quando eu tive tal problema, eu fui lá em tal lugar e ele resolveu. E aí ele vai começar a indicar. Então ele vai virar um evangelizador, que a gente já falou. E se ele precisar novamente de outro produto que você tenha, ele vai vir comprar com você, porque ele sabe que é de qualidade, é de confiança. Ninguém quer gastar e não ter o seu problema resolvido. Então qual que é a construção que a gente viu durante o curso inteiro? É que a gente precisa ter um marketing inbound, onde o cliente corre atrás. Então não adianta eu fazer um marketing que eu vou invadir a pessoa, que ela vai ver a minha publicidade de 5 em 5 segundos, que toda hora eu tô ali batendo. Por quê? Isso vai gerar uma ânsia. A pessoa vai ficar ansiada, ela vai falar, nossa, eu nem quero, eu nem suporto mais essas propagandas. Eu não aguento, não quero o seu produto. E aí a hora começa a tirar sarro, vira piadinha. Não que isso seja ruim em questão de marketing e mídia, mas ainda assim não é legal, porque você começa a se tornar chato. E aí as pessoas talvez, ao invés de ver as qualidades do seu produto, começam a achar um modo de desbancar. A gente já viu isso a respeito do caso da Betina recentemente, dela falando que ela ficou milionária. A gente já viu a brincadeira que rola até hoje com a questão da TechPix, do ômega 3. Então existem vários markets aí que eles vêm batendo muito forte e a pessoa acaba ficando meio sem graça. Então você tem que trazer isso para o cliente. Você quer saber mais? Me segue aí, procura nas minhas redes sociais, vai lá visitar, lá tem isso, tem aquilo. Então você vai chamar ele. Se ele tem interesse, ele vai vir. Mas é claro que você tem que despertar esse interesse. E quando ele chegar, você tem que ter uma política boa de engajamento. Então a geração de leads é um engajamento assertivo. É ele chegar na sua página, é ele chegar no seu site, ele ter acesso a esse seu material e esse material nutrir ele. E qual que é a forma coerente de nutrir? Utilizando o 5A. Essa assimilação, conhecer a marca, a parte de despertar a atração, a arguição, a ação e a apologia, que é o momento que já passou a venda, ele já comprou e ele pode indicar, vai falar bem do seu produto e se precisar ele compra de novo. Então o ponto auge aí é justamente isso, a pessoa chegar na fidelização. E como que é isso? Principalmente a questão da publicidade boa. Não adianta você ter um marketing ruim. Marketing ruim que eu falo não é questão de você nem existir. É existir, ser lembrado, mas a concepção que tem atrás de você ser extremamente ruim. E isso não é bom. Uma hora você tem que virar isso, porque se esse marketing ruim afeta o seu produto, isso não é legal. Agora, se é uma imagem que acabou virando uma piadinha, que viralizou, aí talvez não seja de todo mal. Então, o marketing ele tem esses pontos aí, a publicidade, a viralização, ela tem esses pontos, desde que não afete a característica do seu produto e a venda dele. E aí você precisa apoiar o seu plano de marketing, que foi as coisas que vocês criaram ao longo do curso. As metas, então você tem que traçar metas, você tem que seguir elas, você tem que verificar se está sendo cumpridas. Não adianta você inventar e não tirar do papel. Seu público, o público ele vai variar. Hoje quem te segue pode não te seguir amanhã, mas pode voltar a te seguir daqui a alguns anos. Um exemplo disso seria a questão talvez aí até mesmo de maquiagem. Hoje adolescentes de 14 anos se importam muito com maquiagem, elas vão te acompanhar até os 20, 21. Depois desse traço aí, pode ser que ela comece a pagar para outra pessoa maquiar ela, porque ela é jovem, trabalha, tem o seu dinheiro, então ela não está tão preocupada em fazer a própria maquiagem, porque até mesmo ela não tem tanto tempo. Aí quando ela casa, ela perde um pouco desse dinheiro, começa a vir filhos, ela não tem mais esse dinheiro para gastar com maquiagem, porque agora ela tem uma família, tem um lar para se manter. Então talvez ela volte a ver essas dicas de maquiagem, porque ela vai voltar a fazer nela mesma, para questão de economia e várias outras coisas. Então essa oscilação do público ela é muito grande. Da mesma forma que a gente já citou da sorveteria. A sorveteria ela tende a vender mais na época de calor, isso é óbvio. Você procura coisa gelada para se refrescar no calor. Você vende mais guarda-chuva e essas coisas, esses acessórios, na época que está chovendo. Você vende mais casaco de frio, blusa de frio, quando está fazendo frio. É a coisa, de certa forma, mais óbvia, né, do seu cliente final. Lembrando que isso tudo tem um planejamento. A criação de material para engajamento nunca pode parar. Você tem que pensar muito bem no canal de distribuição, focado nesse seu público. Aonde está o meu público, então é por lá que eu vou tentar distribuir. E a ampliação. Eu sempre penso no
maior. Hoje eu começo pequeno, mas à medida que esse marketing for me retornando um pouco aí de dinheiro, de investimento, ele fosse pagando, você vai ampliando essas metas, você vai ampliando esses projetos. E aí vem os modelos mais simples. Contrata um influencer digital com vários de milhares de seguidores. Funciona, isso funciona mesmo, dá resultado. Se você deixar livre, sim, é o que eu falo, não contrata um influencer digital e obriga ele a falar bem da sua marca. Dá um script pronto para ele. Isso às vezes vai travar, por quê? Ele cresceu de forma orgânica, ele sabe a maneira que ele criou o seu público, ele desenvolveu aquele lugar ali. É como se fosse a sala de estar dele, todos aqueles milhões de seguidores, todos aqueles 500, 600, 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Então, não tenta tirar essa característica dele, senão ele é somente mais uma pessoa comum ali falando do seu produto. Então o que você vai fazer? Deixa ele criar a própria propaganda dele falando da sua marca e ele dando a visão do que ele acha interessante. E aí a gente vê que quando você deixa a pessoa livre, até a propaganda que ele faz se torna engraçada. É um exemplo de um dos, acho que o maior, né, do Brasil hoje, que é o Isaías Silva. Ele faz muito bem isso, a propaganda que ele cria ao redor disso tudo é muito interessante. Ele monta uma cena, ele tenta trazer o humor dele de todos os outros vídeos para isso. Então, não limita o influencer digital nesse momento. A questão do sorteio. Por mais que seja chato, ela funciona muito bem. Curta a foto oficial, curta tal perfil, deixa o seu perfil aberto e marca mais 2 pessoas. Por quê? Se você marca 2 pessoas, todo mundo é curioso no Instagram. Ah, fulano me marcou, o que será que é? Aí você vai lá e vai ver que é um sorteio de iPhone. Aí você fala, já me marcaram aqui também, tô aqui, vou marcar mais 2 pessoas. E aí, vai marcando, na hora que você vê, você tem um engajamento de muita gente. E aí a marca, né, o local que vai fazer o sorteio acaba sendo conhecido, acaba tendo essa visibilidade, por mais que momentânea, ela acaba ganhando seguidores, ela acaba se mantendo ali. Por mais que ela tenha ganhado isso de forma um pouco robusta com o sorteio, se ela tiver um conteúdo legal, se ela nutrir essas pessoas que estão chegando, isso aqui vai ser muito bom. Então não adianta eu criar um sorteio aleatório aí para ganhar, dando coisa de graça para as pessoas, para ganhar seguidores, se eu não tenho nada na minha página, se eu não tenho nada no meu site, se eu não tenho nada no meu perfil. Então a pessoa vai entrar, chegar e ela vai ver uma página em branco. Quem quer ler um livro em branco? Quem quer ler um livro onde tem 2 imagens só? Então, se você vai fazer esse tipo de coisa, lembra que você tem que ter material, você tem que ter uma constância nas postagens, você precisa engajar com essas pessoas. Não adianta você fazer tudo, investir tanto nesse marketing se não tem nada para você demonstrar para eles. Outra coisa que as páginas fazem muito é divulgar os primeiros que seguirem o perfil que está na legenda. Então, a página grande, ela fala, ó, os 250 primeiros que seguir tal página eu vou divulgar na minha principal. Então, ela meio que gera propaganda para 2, porque ela tem esse poder também. Então tem várias maneiras aí que as pessoas utilizam para tentar ganhar seguidores, divulgar, ganhar mídia e tudo mais. Só que você tem que usar isso de forma assertiva. Não é porque, eu vi lá que se abrir sorteio dá seguidor, vamos fazer isso. Adianta só fazer desse jeito? Adianta eu simplesmente ir lá e pagar, sei lá, 5, 10 mil para um desses influencers digital aí grandes publicar a minha marca se eu não tenho nada? Aí a pessoa chega, vai conhecer a minha marca, tá lá que ela vende isso e pronto. Tá, e o que mais? Não tem um vídeo, não tem nada. A pessoa simplesmente fala, tá, é mais uma marca comum. Então, não seja comum, seja criativo. E como que eu sou criativo? Como que eu chego nesse ponto? Então, é bem complicado, porque hoje dentro das empresas, dentro dos empregos, é muito comum que você tenha esse emprego principal e você, como pequeno empreendedor, toque o seu produto, essa sua empresa, no secundário. Então você vai ali, levanta de manhã, 7 horas, trabalha às vezes das 5 até as 3 da tarde. Aí das 3 da tarde até as 10 da noite, às 11, a hora que você vai dormir, você começa a divulgar o seu produto, você começa a mexer com ele aí na parte online, no e-commerce e vice-versa. Então, metade do dia você tem o seu trabalho fixo e a outra metade do outro dia você está vendendo esse seu produto, vendendo a sua imagem, trabalhando com o que você quer. E aí você percebeu que o marketing é um ponto muito bom para você ser notado quando você está trabalhando. Só que quando você está trabalhando,
meio que você fica travado, porque você tá ali meio que morto. A maioria dos empregos que você tem hoje, eles não propiciam você a ser criativo, a você ir para frente. É chegar, pregar preço e sair. É chegar e ficar passando produto o dia inteiro. É chegar, ligar a máquina e fazer isso o dia inteiro. Então, são serviços monótonos, são serviços repetitivos que não fazem ter um desenvolvimento muito grande. E aí é que vem o processo criativo. Você precisa de um gatilho inicial. Por mais que você esteja lá fazendo esse trabalho, e claro que você vai precisar ter atenção, você vai ter momentos de viagem. Na hora que você está lá, você está lembrando das dívidas, você está lembrando do mês, está lembrando de um monte de coisa. Se você trancou a porta da sua casa, se você deixou alguma coisa para fazer. Então, esse momento que você entra na sua cabeça e começa a ter essa imersão, você pode direcionar ele para um momento criativo. Então, você pode muito bem aproveitar esses momentos para que isso seja natural. E aí, a hora que eu falo, tenha um caderno, tenha um bloco de notas, tenha alguma coisa para anotar essas ideias, por mais loucas que elas pareçam. Por quê? Você não sabe quando isso pode virar algo interessante, você não sabe quando isso pode viralizar e bombar, você não sabe o momento que você criou alguma coisa que seja ouro. E como você vai saber isso? Você precisa dar vida. Então, para você dar vida com isso depois, vem o marketing, a publicidade, a propaganda para te ajudar. É criando um vídeo interessante, é criando um slogan interessante, é fazendo algumas artes voltadas para isso. Então, você precisa testar, literalmente. Você pode também aproveitar coisas que já foram inventadas de certa forma e aplicar da sua maneira. Ah, mas isso de novo, só que com a minha forma. Um exemplo muito grande disso é a questão do filme da Liga da Justiça, que recentemente lançou na versão Snyder Cut aí. Ou seja, um filme que todo mundo odiava, agora porque ele foi feito de forma é o mesmo filme de certa forma, só que com a visão de outro diretor, bem mais trabalhado, bem mais detalhado. É como se no primeiro filme você tivesse um refrigerante quente, aberto, sem gás, e no outro você tivesse um extremamente gelado, pronto para o consumo, com bastante gás. Ou seja, você vê que a diferença é muito grande. É como se um fosse podre e o outro não. E aí vem uma frase de Bernard Shaw que é muito bom. As pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias da que precisam. E quando não as encontram, as criam. Ah, mas isso não tem. Ah, isso é muito difícil. Ah, porque eu não tenho material. Ah, que... Então você vai vendo que a pessoa vai inventando desculpa, desculpa, desculpa. Se não tem, corre atrás. Se não tem a possibilidade de comprar, inventa a sua forma. A questão é que você precisa fazer. Você não pode deixar sem fazer. É aquela coisa, não fazer nada, praticamente você entregou a vitória. Enquanto você estiver tentando, você ainda tem uma margem. Claro que a gente sabe que ela não é grande, mas por mais que ela seja mínima, ela ainda existe. Então tem a questão de você pensar em ângulos diferentes de foto, usar toda essa cacholinha sua para desenvolver isso de forma coerente. E quem melhor para inventar isso do que você? Uma pessoa que desde cedo está educada aí a usar chinelo com prego. Então o chinelo estragou, coloca o prego nele. Pronto, já vai durar aí pelo menos mais uns 2 anos. A camiseta que você tinha da política e que você usava antes, né, quando podia estar fazendo esse tipo de divulgação, ela saía do corpo, virava pano de chão, e aí do pano de chão você dava um fim nela. Então ela tinha todo um processo. É que nem quando você comprava também uma camiseta. A camiseta de sair, virava a camiseta de usar em casa, virava depois a camiseta de dormir, depois ela virava o pano de chão, e aí ela ia embora. Então é aquela coisa, né? Para o pobre, de certa forma, quando se brinca, né? Nada vai morrendo, ele vai se transformando até ele se dissolver completamente. Maçã do amor. Achei bem interessante essa forma aqui que a pessoa fez de detalhe e arte. Todo mundo sabe como é uma maçã do amor, mas esse detalhe do laço, a questão de você colocar uma folhinha. Então a questão de você pensar também na arte, ela ajuda muito. Então não é simplesmente, todo mundo vende. Eu vou abrir mais uma lojinha disso. Nossa, mas todo mundo faz isso. Tá, mas o que você vai fazer de diferente de todo mundo? É o que a gente fala muito quando você aplica o SWOT. Qual é a sua oportunidade? Qual que são as suas fraquezas? Quais que são as suas forças? Então, o que você tem que o outro não tem?
qual que é a expectativa que você vai criar no seu cliente com o produto que você está trazendo. Ah, eu vou vender mais barato. Ah, que eu vou ter um atendimento personalizado. Ah, que eu vou ter isso. Beleza, mas isso está na sua cabeça. Você acha que isso funciona? Porque não adianta se não funcionar. Por mais que você tenha uma ideia, você tem que tentar ver se ela se encaixa, se ela está nutrindo e ela está suprindo uma necessidade de alguém. Só que tem muita necessidade que as pessoas não sabem até que você cria para elas. Que é a questão do WhatsApp. Ninguém sabia que precisava do WhatsApp até que ele veio. Ninguém sabia que precisava de um celular completo, feito louco igual tem hoje, até que você utiliza. O celular hoje, que a principal função dele, que era ligar, hoje já ninguém mais faz. É rede social, é acesso à internet, é assistir série, é ver vídeo aula. Então, você faz tudo pelo celular. Mas ligar, que seria a principal função que ele foi criado, hoje fica praticamente em uma das últimas funções que você utiliza. E aí, eles falam que o processo criativo existe algumas formas. E essas formas existe o modo padrão, seria aquele piloto automático do cérebro. A parte do controle executivo, né? Aonde ela vai ser ativada quando é preciso de foco. E aí a salientação que você junta as duas atividades e aí você começa a desenvolver essa criação. Então, ao longo do dia você vai tendo várias ideias. Você vai tendo vários insights aí. Nossa, eu podia estar viajando, eu podia estar em tal lugar. Ah, se eu fizesse isso dava certo, né? Então, quantas abobrinhas, quantas ideias, quantas vezes você já não viajou na maionese? E alguma dessas ideias bateu com alguma que hoje é sucesso, hoje talvez alguém já utiliza, alguém aplica. Então, não é que a sua ideia que viajou na maionese, que ela é tão ruim assim, que ela fugiu da realidade. Por mais que ela fuja da realidade, como que eu vou aplicar ela de forma real, então? Vamos adaptar? Será que é realmente boa? Então é chegar a pensar e analisar. O brainstorm, ele funciona muito isso. Vai jogando para fora as ideias aí que a gente vai tentando encaixar. Então esse é um ponto muito importante. E aí é claro que você tem alguns pontos. Então você vai ter que ter atenção. Ou seja, você vai ter que identificar isso. A fuga, você vai ter que pensar fora da caixa. Você tem que criar novas associações. Ah, eu acabei de ver que o chinelo ele pode ser utilizado para os pés, né? Será que eu consigo utilizar isso de outra maneira? Será que eu posso inventar um chinelo para a mão? Será que eu posso inventar um chinelo de outra maneira? Será que eu posso inventar chinelo para cachorro? E aí vai indo. Imagina a primeira pessoa chegando, apresentando assim, falando, olha, sabe esses sapatos aí que vocês vendem? Acho que a gente podia criar sapatinho para cachorro, o que, que vocês pensam? Aí o cara deve ter rido até. Aí hoje você vai ver que isso é comum. Você vender roupa para pet, não só para cachorro, para gato, para animais, de certa forma que você utiliza. Então tem gente que cria como se fosse filho de verdade, as mães de pet, aí, os pais de pet. Então existe todo o mercado para isso. Então quando você pensa fora da caixa, você cria novas associações, você identifica também a oportunidade se existe. E aí é claro que esse movimento ele tem que explorar essa imaginação gerando cada vez mais. Eu vendi isso agora, vi que encaixou, então eu vou começar a mandar mais, eu vou testando. Opa, esse não deu certo, eu retiro. Opa, esse deu muito certo. E aí a matriz BCG que eu já falei aqui, ela ajuda muito a saber o que eu invisto e o que eu não invisto. Então tudo no final se encaixa. Quando você pega e utiliza toda essa experiência, todo esse empirismo como aplicação de uma teoria bem embasada, a chance de você chegar ao ponto que você quer, ele é muito fácil, ele se torna claro. E aí o que acontece? Por que para a maioria não dá certo? Porque eles vão pelo achismo, não retiram métricas, não aplicam nada, simplesmente vão e descobrem. Ah, eu fui tentando, na hora que eu vi, eu cheguei aqui. Beleza, mas ao longo do que você foi tentando, você descobriu da pior forma, que foi apanhando os conceitos que você poderia ter estudado antes e ter avaliado isso. Então você poderia ter chegado no seu destino com uma saúde financeira, com uma saúde mental, com uma saúde às vezes até física melhor e muito mais clara para você começar a batalhar. Então, o que a empresa demorou talvez 5, 6 anos para chegar, se ele tivesse estudado, se ele tivesse compactuado com essas teorias, com esses conceitos, ele teria encurtado isso para 1 ano. Então, pensa, tem empresa que é criada agora do nada, explode e fica maior do que outras com 10, 15 anos no mercado. Por quê? Justamente porque tem uma base sólida, uma base forte, montou um planejamento bem consolidado.
E é claro que a internet ela é uma fonte muito grande disso. Então as referências, o processo criativo, ele tem que ser de uma forma inteligente, ele tem que ter uma narrativa própria. E aí você vê bastante comentários, bastante pontos de humor através disso. Alguém que faça salgados de aniversário de mandioca, aí das pessoas que acompanha a página falou assim, quantos anos a mandioca vai fazer? Então aqui livre interpretação, sem contar que o português está ótimo. É, aqui tem outra, né? Motivos pelos quais o mundo está, né, de cabeça para baixo. Aí tá de brincadeira com a minha cara, ou seja, a pessoa viu a coxinha, esperou que ela fosse recheada de frango, de queijo ou qualquer coisa, uma coxinha de ovo. Ou seja, já foi muito além do esperado. Uma coxinha de ovo. Aí a pessoa brincou, né? Eita, pegaram um frango muito, muito novo. Onde está a graça da piada aqui? Porque esperava-se um recheio de frango. O que vem antes desse frango, né? Desse pintinho, é o ovo. Então a piada da pessoa foi muito inteligente. Ela pensou muito fora da caixa. E aí tem aquela brincadeira, né? Eu entendi a referência. Aqui se faz, aqui se paga. Também outra das piadinhas mais ridículas, mas que ainda vale. Ou seja, na panificadora, lá na sanduicheria está se fazendo, lá mesmo está fazendo, aqui mesmo você paga. Então, aí está o cunho da piada. Essa daqui também é uma história, acho que até um humorista já contou ela, que ele fala a respeito de quando ele pediu um Subway à noite, depois de um show, e ele foi colocar, né, no que ele achou que era um micro-ondas. Só que na verdade era o cofre do hotel que ele estava. Era um cofre que ficava lá perto da bancada. Então quando ele abriu, digitou qualquer coisa e colocou, trancou esse sanduíche dele lá, porque ele confundiu esse cofre com o micro-ondas. E aí já era, teve que ligar pro hotel, tem toda a história que ele comenta a respeito disso. Então, esses momentos aí, essas coisas são interessantes. E o comediante, por mais que todo mundo ache que comédia é muito fácil, ele traz isso muito bem, essa narrativa, esse momento de processo criativo, para que ele traga essa piada de forma mais fluida e que ela não seja, né, descoberta fácil por quem está atenado à história. Porque senão fica muito fácil. Quando você pega essas piadas de punch muito simples, acaba que você perde o momento que é aquilo que você fala, nossa, ó, nem, não esperava que essa conversa fosse chegar nesse momento, ou fosse chegar nesse ponto. Eu entendi a referência, né? Vovô, vovô. O acento, né? Aqui, ó, se refere ao chapéu. Então, outra piadinha. Quando você está ouvindo uma música e começa a fazer seu próprio videoclipe, quem nunca, né, ouviu alguma música na rua e aí do nada começa a se imaginar aí com um clipe, ou tocando algum instrumento, ou viajando, ou lembrando da onde ela ouviu aquela música numa festa, numa balada, e começar a reviver esses momentos. Então a identificação também, ela é um processo muito grande. Então, o que você passa, geralmente, outras milhares de pessoas passam. Todo mundo acorda cedo, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo frequenta alguma escola. Todo mundo já passou por esses processos da vida. O homem é muito comum ele se alistar. Então, tem bases iguais aí que são praticamente niveladas para todos, que todo mundo vai passar. Então, tem muita pessoa que usa esse processo de assimilação para estar entregando esse material. Então, o que prejudica mais a criatividade? O que prejudica a pessoa a não chegar no ponto que ela quer? Falta de direcionamento. Então, você tem muita ideia, mas você não tem um foco, você não direciona isso. Ou simplesmente você não consegue tirar aquele medo de falhar. Ah, não vou tentar isso não, depois eu tento e dá errado. Nossa, as pessoas vão caçoar de mim. Nossa, já pensou eu tirar uma câmera no meio da rua e começar a me gravar? Meu Deus, que vergonha. Ah, não, depois eu posto uma foto lá toda editada e ela tá horrível. Ah, depois eu posto que eu tô fazendo esse curso, as pessoas vão jogar na minha cara. Então não tenha medo de falhar, não tenha medo de crítica. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você precisa quebrar essa passividade. Você não precisa justificar tudo. Você não precisa ter medo das outras pessoas. É aí que tá. Você tem que postar, você tem que publicar, você tem que dar a sua cara à tapa. Por quê? Você já deve ter visto isso de milhares de pessoas, principalmente dos mais velhos. Ah, ninguém nasceu sabendo. Exatamente. Então, como que você
sabe como que você adquire experiência, como você adquire conhecimento? Você corre atrás, você vai falhar, é claro, você vai sofrer críticas. Sair da sua zona de conforto significa que você vai ter que tomar atitude em muita coisa e ao longo do tempo você vai perceber que você não precisa justificar tudo. Ah, essa foto aqui ficou horrível por causa disso e disso e disso. Nossa, foi tirar essa foto, ficou horrível, aí eu fiz aquilo. Ninguém precisa saber. A única coisa que precisa saber é que você reparou nesses erros e na próxima você vai melhorar. Falhei hoje, mas amanhã eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Hoje eu fui criticado de forma destrutiva. Falaram que eu sou péssimo, que eu não tenho futuro, que não sei o quê. Mas amanhã eu tô lá de novo. Amanhã eu vou fazer de novo. Eu vou melhorar. E um dia essas críticas destrutivas vão ser todas críticas positivas. As pessoas que hoje falam que eu sou ruim, que eu sou péssimo, que eu não tenho futuro, que não acreditam, que caçou de mim, são as pessoas amanhã que vão levantar de pé e vão aplaudir o meu trabalho. Claro que para isso você tem que sair da zona de conforto e você vai ter que tomar uma atitude mais ativa. Você vai ter que se jogar na linha de frente. E aí, é claro, depois a gente vai falar um pouco sobre as redes sociais amanhã, de forma geral. Para quem quiser saber mais sobre esse processo criativo, quiser ler a matéria completa, tem o site da Aevo, tá? Tá bem explicado, tem muitos pontos, é uma matéria bem completa. Dá uma olhada lá que eu peguei alguns conceitos deles para estar montando o material e estar me embasando. Quem quiser procurar mais sobre essa parte da filosofia de criação, pode procurar aí, Bernard Shaw também é muito bom. E quem quiser saber mais ainda sobre esse processo de exemplos de marketing e tudo mais, é o que eu deixei aqui no início, que é o nosso livro do Kotler. E ainda quem quiser saber mais sobre o mundo dos leads, aí, sobre nutrição do seu cliente potencial e o seu funil de vendas, dá uma olhada também lá nessa parte aqui da Orgânica Natural de Marketing. Lembrando que os links eu sempre deixo no final dos slides.